Boa noite, pessoal. Há muito tempo não venho publicando vídeos no TikTok e nem em outra plataforma. Estou extremamente cansado e com a saúde debilitada por um distúrbio de ATM, além dos outros problemas de saúde que tem. Mas também é outra coisa que anda me cansando muito mentalmente, é o combate contra a extrema-direita, contra o nazifascismo, tanto no Brasil quanto no exterior. E, desculpa, estou resfriando o corpo aqui nesse momento, quase gripado. Não estou muito bem de saúde, não. Estou um pouco intoxicado também, que eu estava capinando o lote, tacando fogo e como choveu muito, deu muita fumaça ainda. Vou ter que queimar muita coisa, mas isso é outra história. Tem que esperar secar, é outra história isso. O que eu queria falar é o seguinte aqui. A gente tem os Estados Unidos fazendo um embargo de todo tipo contra a Rússia, sanções e ataques através de uma guerra por procuração, né? Proxy War, né? Que usa a Ucrânia como bucha de canhão. E a OTAN também ajudando os Estados Unidos nisso. Você tem, ao mesmo tempo, os Estados Unidos não querendo que ninguém comercialize com a Rússia com essas sanções todas que estão sendo feitas, sendo que o próprio Estados Unidos anda comprando petróleo russo. Você tem os Estados Unidos incomodando a China toda hora por causa de Taiwan. Taiwan é uma província da China, a política de uma só China. Os Estados Unidos reconheceram isso na década de 70 e não está obedecendo, está provocando. E os chineses, com razão, têm alertado sobre isso. E tem agora o vencedor das eleições presidenciais em Taiwan, ele é separatista, né? Apoia os Estados Unidos. E ao mesmo tempo você vê esse embate econômico e bélico com a China, militar, né, político. Ao mesmo tempo você tem a China e os Estados Unidos trabalhando em conjunto com semicondutores, com a tecnologia superior ao silício, falando do grafeno, né? Que seria, eles conseguiram, parece, um caminho que vai aumentar talvez em 10 vezes ou mais a velocidade e a capacidade de processamento do, desse semicondutor, né? Então parece que tem um potencial aí maior do que o silício, alguma coisa assim, que eu estava lendo. Então a gente vê que, no fundo, os países, de um modo geral, eles são reféns da economia capitalista, né? São reféns das grandes empresas. Apesar da China ser a que mais consegue se libertar disso, ela também, de certa forma, ela está dentro desse jogo econômico que acaba gerando conflito bélico, político e econômico, né? O econômico, em primeiro lugar, que está gerando esses conflitos bélico e político, né? Eu vejo claramente uma necessidade de exterminar as populações indesejadas e o lucro incessante, né? Tanto financeiro quanto produtivo, através da produção de armamentos, né? Da máquina de guerra, essa máquina assassina, que não envolve só a indústria de armas, mas tudo que está ao redor dela. Então, por exemplo, a indústria farmacológica, que vai produzir medicamentos, primeiros socorros para quem é filho de guerra, ligada a implantes, inclusive implantes de órgãos mesmo de militares que morrem na guerra, né? Tipo lá na guerra da Ucrânia, tipo no conflito na faixa de Gaza, que Israel está exterminando os palestinos de forma absurda. E eu não culpo o Estado de Israel, eu culpo Benjamin Netanyahu e os sionistas, né? Porque o povo judeu, eu acredito que uma boa parte deles não são sionistas, mas aqueles que estão do lado do Netanyahu, que é um corrupto, ao serviço dos Estados Unidos, né, do governo Yankee, que também nem todos os americanos são a favor disso, mas infelizmente o nazifascismo toma conta do mundo, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Aqui no Brasil eles estão muito fortes com Bolsonaro e companhia, né? A gente tem aí até aquele Aldo Rebelo, que está num partido de esquerda, mas que ele, o discurso dele e as ações dele é de extrema direita. Ele parece um coronelzinho de merda desses do sertão, né? É um crápula vendido aos Estados Unidos, né? Vendido ao Bozo, e o Bozo está usando dele, inclusive, porque está vendo que aí tem um caminho a percorrer. Enquanto não se prender Bolsonaro e os golpistas, não for para cima dos militares, dessas igrejas caça-níqueis, que são aliados, inclusive, aos sionistas, enquanto não prender esse povo, não acabar com isso, não tirar o presidente do Banco Central, que infelizmente só sai no final do ano, mas vai sair, porque é um sabotador da economia, enquanto não regulamentar as mídias tradicionais e inclusive as mídias alternativas, a mídia tradicional tem que ir em cima responsabilizar pelo golpe, porque elas foram a favor do golpe, elas o tempo todo agiram a favor da Lava Jato e contra o Brasil, contra a Dilma, foi a favor do impeachment, né? Foi a favor da prisão de Lula, até agora sabota o governo do Lula, até agora sabota o próprio Lula, né? Tem Dória Kramer, tem Miriam Leitão, tem o Merdal, né? Eu chamo de Miriam Peidão, né? Merdal, né? Essa Dória Kramer é outra nojenta, fofoqueira, que não entende bolufas de nada, uma vendida. Aliás, está cheio desses vendilhões,
né? É o que mais tem na mídia tradicional. Essa mídia alternativa de extrema direita que está aí ainda livre, leve, solto, né? Ainda pouco polida, né? Já pegaram alguns, tipo Monarca aí, já proibiu, né? Monarca aí de monarquia, olha que coisa ridícula, que homem mais escroto, aquele Alan dos Santos, né? O Paulo Figueiredo, né? O João Figueiredo. Tem que pegar esse povo todo e prender. Nós corremos o risco do tempo voltar e do Bozo voltar. E se isso acontecer, esse país está cada vez mais teocrático, acabando o Estado laico. Isso vai gerar uma escravização e vai fazer o povo, além de viver como escravo, viver na Idade Média. A gente não pode deixar isso acontecer. Nós temos que lutar por esse país aqui, a favor do trabalhador, do miserável, do pobre, né? Daqueles que sempre foram massacrados. Né? Eles estão atacando o Júlio Lancelotti, um homem quase um santo, né? Praticamente um santo, enquanto você vê esses pastores e padres ganhando milhões e fazendo nada a ver com o que Cristo ensinou. Essa teoria da prosperidade é um absurdo, é a coisa mais totalmente deturpada, não tem nada a ver com o cristianismo, que prega a simplicidade, a humildade, que prega a divisão